Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde, na nossa parceria habitual com a Rede Brasil, da minha querida amiga Marília Guimarães. Estamos aqui com dois convidados ilustres, Rubens Casara e Maria Goretti Najimi. Nós vamos conversar mais uma vez sobre várias questões, sobre Cuba, sobre o Brasil, sempre naquela dimensão do reconhecimento das brigadas cubanas em Recife. Quero saudar todos vocês, quero saudar o público que está chegando aqui para acompanhar essa live. Maria Guimarães, vou passar diretamente a você e você já pode fazer suas considerações iniciais e encaminhar para os nossos queridos convidados que estão aqui. Marília. Boa tarde a todos os nossos internautas que acompanham as quintas-feiras aqui no canal. O que discutimos sobre saúde, educação, com foco no apoio ao Prêmio Nobel às Brigadas Médicas de Cuba. Hoje nós temos, além de muito competentes, coerentes, excelentes escritores, excelentes profissionais, grandes amigos. Goretti, e eu tenho um carinho muito especial pela Goretti, os dois fazem parte da rede de intelectuais, é uma honra, né? Duas figuras dessas fazerem parte da rede. Os dois têm publicações dentro da rede de intelectuais. Vou começar pelo Rubens. Rubens, você tem já uma história mais longa com Cuba, dentro do direito, como turista, como convidado à Feira Internacional de Havana, como palestrante. Quer dizer, você conhece mais a fundo aquela ilha. Eu gostaria que você começasse dizendo como é que foi a sua relação dentro da universidade, tocando em temas tão interessantes como é o tema de Código Penal, e depois como foi o feedback desses alunos em relação ao feedback que você tem com os alunos com o mesmo tema no Brasil. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer aqui estar com o Conde, com você, Marília, minha querida amiga, com a Maria Goretti, outra pessoa que eu admiro muito, e para discutir temas tão interessantes como esses que vocês propõem. Bem, a minha relação com Cuba existe há vários anos. Eu visitei a ilha umas 10 vezes, dei aula na Universidade de Havana, e sempre tive muito espaço, muita liberdade para debater temas que, por vezes, aqui no Brasil são problemáticos, como, por exemplo, o abuso do poder, a fragilização da democracia, essa tradição autoritária que faz com que, muitas vezes, o Estado atue de maneira a restringir direitos, a negar direitos. Os alunos cubanos demonstram sempre muito interesse também pela realidade brasileira, se mostram muito antenados, muito preocupados com o que acontece fora da ilha, ao contrário do que muita gente aqui no Brasil pensa. Eu me lembro que uma vez eu estava passeando, andando na rua, e soube, por exemplo, que o Gilberto Gil tinha se tornado ministro da Cultura no Brasil por um rapaz que dirigia o cocotáxi, né, que é aquele modo alternativo de transporte que tem em Havana, ou em outras cidades também de Cuba, mas para ver como as pessoas lá têm interesse pelo Brasil. E a mesma coisa se dá no ambiente universitário. Os alunos faziam muitas perguntas, todos os professores estrangeiros sempre tiveram muita liberdade para debater qualquer tema, qualquer assunto. Muitas vezes, em razão desse mito que se cria sobre Cuba, sobre o fechamento do regime em Cuba e etc., muitas vezes a gente pensava que aquilo poderia dar algum tipo de problema e muito pelo contrário.
Tanto é verdade que teve esse convite, que você acompanhou muito de perto, Marília, para o lançamento do meu livro sobre o Estado pós-democrático, que nada mais é do que um livro que faz uma denúncia sobre uma perversão do Estado que muitas vezes é utilizado para atender interesses de uma determinada parcela da população, dos dirigentes, e também para exercer o controle sobre a população indesejável. Esse livro foi mais criticado por reacionários no Brasil do que em Cuba, onde ele teve uma aceitação muito, muito interessante. Isso para dizer que eu tenho uma profunda admiração pela ilha, por Cuba. Não sou daquelas pessoas que batem palma de uma maneira fundamentalista. Cuba tem seus problemas, mas perto do Brasil é um país que tenta resolver suas questões a partir de uma outra racionalidade, ou seja, de um outro modo de ver e atuar no mundo da vida. Um modo que não transforma tudo em mercadoria, como esse modo hoje hegemônico no Brasil e na maioria dos países, que faz com que tudo e todos sejam tratados como objetos negociáveis, quando não como objetos descartáveis. Isso é um problema que Cuba não tem. Fantástico depoimento inicial aqui do nosso querido Rubens Casara sobre Cuba. Vamos aprofundar um pouco esse debate. Eu vou passar para a Maria Gorete Najimy nesse momento, perguntando para a Maria Gorete o seguinte: sua relação com Cuba, como é que você percebe essa dimensão, o que simboliza Cuba para a América Latina, para o mundo, sobretudo tendo em conta a ação das brigadas nesse momento, quer dizer, uma atitude que extravasa a mera técnica médica e entra no campo realmente da ética, sendo reconhecida no mundo todo. Maria Gorete, fica à vontade para fazer suas considerações iniciais. É uma honra ter você aqui mais uma vez. A gente já fez lives juntos e estamos aqui mais uma vez para fazer essa live junto com a Marília Guimarães e o Rubens Casara aqui. Maria Gorete. Eu não tenho como deixar de ficar constrangida aqui, cara, com 3 gênios, o Conde, a Marília e o Rubens. Rubens está falando bem em live pra caramba, hein, Rubens? Que isso, hein? Meu querido, Elogio você está arrasando. Que é isso, rapaz? O que houve aqui? Você fala como se fosse um vídeo gravado, que a pessoa faz 10 takes. Você está quase um Conde, né, Casara? Você está arrasando. Marília me convidou no aniversário de 90 anos de Fidel para escrever um artigo para um livro homenagem. Ela fez pelos 90 anos de Fidel, foi apresentado o livro diretamente a Fidel, Fidel, tu nombre es revolución, não foi esse o nome, Marília? E aí eu escrevi o meu artigo, foi junto com o Juarez Tavares, dispensa apresentações, e foi sobre a Rádio Rebelde no território de Sierra Maestra, que a população não acreditava, né? Estava naquele período que Cuba era, na prática, colônia dos Estados Unidos, e a população não acreditava na mídia tradicional, e então, naquele território de Sierra Maestra, fizeram uma rádio pirata, né? E quando os aviões dos Estados Unidos sobrevoavam, eles baixavam a antena de Sierra Maestra, ficava dentro de uma montanha a antena. Então, o artigo foi sobre isso. Então, para poder escrever o artigo, eu estudei bastante sobre a história de resistência de Cuba, e eu já sabia, né, porque, enfim, eu fui uma criança nos anos 80, e eu sabia da história de não submissão de Cuba, sobre a Revolução Cubana, que serviu de inspiração para o mundo todo. O meu pai tinha isso de falar... Aquilo ficou muito forte entre as pessoas, né, de um país não aceitar mais a submissão. E quando eu fui visitar Cuba, foi há 2 anos atrás, eu percebia na cultura geral, nas pequenas coisas, a gente percebia uma inspiração muito grande. É claro que existe o que é declarado, declaradamente, eles têm uma grande inspiração, né, em toda a luta de José Martí e
eles têm todo um posicionamento anticolonialista o tempo todo, mas a gente percebe isso, não é uma coisa só na retórica, a gente percebe isso nas pequenas coisas. Eles falam da importância de continuar a tradição anticolonialista, mas a gente percebe isso em coisas pequenas. O Casara estava falando que o pessoal é muito politizado, mas muito politizado mesmo, e zombam da cara da gente. Eu vou contar para vocês sobre pequenas coisas. Eu conheci Havana na minha lua de mel. Tinha acabado de sair de Cancún e fui para Havana. Em Cancún, as mulheres cheias de roupa, com aquela roupa larga, e de cabeça baixa, e todos os funcionários de todos os lugares faziam de tudo para serem invisíveis, sabe? E em Havana, exatamente o oposto. Os funcionários conversam entre si. É muito forte a cultura em tudo, né? Em tudo que você vai tomar café, tem uma orquestra tocando do lado. Vai almoçar, tem uma orquestra tocando do lado. Tem instrumentos de percussão, tem música, cultura em tudo. O teatro... eu esqueci o nome do Teatro Municipal de Havana, talvez seja esse o nome, maravilhoso, com aquele balé incrível, enfim, e todo mundo muito, muito politizado. Conheci uma pessoa que me marcou bastante, foi uma taxista. A taxista fez... logo que eu conheci a taxista, tinha uma bandeirinha de Cuba no carro dela. E aí eu falei com ela assim, querida, essa bandeirinha de Cuba é obrigatório? O táxi precisa ter a bandeirinha de Cuba? Ela virou para trás ofendidíssima. Ela falou assim, ninguém me obriga a nada, porque eu sou uma cidadã cubana e eu não sou obrigada a nada. Essa bandeira está aqui porque eu gosto do meu país. Ninguém seria capaz de me obrigar a nada. Eu achei o máximo. E aí eu falei com ela, qual a melhor praia para a gente ir por aqui? A melhor praia é a praia de Santa Maria, fica 20 minutos daqui. Vambora? Vambora. Chegamos na praia, ela tirou a roupa, estava com um biquíni, e entrou na praia junto comigo. Maravilhosa. Quando acabou a minha corrida, ela colocou a roupa e voltou para o carro. Uma coisa assim, que não existe motivo nenhum para um taxista levar uma pessoa na praia e ficar esperando. Não existe motivo nenhum para ele não entrar no mar, se a gente for parar para pensar. Isso é uma coisa que faz a gente repensar a cultura inteira, né? E ela estava com um biquíni lindo, amarelo, e aí ela falou comigo, e aí, como está lá? Dilma levou um golpe, né? Aí eu, sim. E como você sabe? Aí ela, eu adoro Dilma. Dilma é uma mulher honesta. E aí eu falei com ela, pois é, o cara que está lá agora, o Temer, falou que não acha que o ensino superior deve ser pago. Aí ela falou assim, ficou sério assim. Ela falou assim, ele falou isso em voz alta? Sim. Vários deputados, senadores falam isso em voz alta. Aí ela, ele falou isso em voz alta? Em voz alta. Então ela fez um vídeo, a gente gravou um vídeo com ela dizendo assim, eu fiz ela falar a palavra petralhas, né? E aí ela falou, petralhas, venham a Cuba estudar, que o ensino é gratuito. Teve várias pequenas coisas de não submissão. Por exemplo, quando a gente chegou lá, o primeiro programa foi o Museu da Revolução. Chegando, primeiro dia, Museu da Revolução, uma mulher linda, linda, de cabelo branco, fumando charuto e vendendo os ingressos, e com um batom vermelho e o cabelo branco assumido, achei o máximo. E lá isso é muito comum na cultura, lá é muito comum, lá não existe uma mulher que diga que é contra o movimento comunista, isso não existe. Elas falam que faz parte da paixão delas, do coração delas estar no movimento. Uma vez eu entrei numa escola infantil também e tirei foto das disciplinas
E na disciplina de escola infantil tinha política, estudar política. Enfim, a gente vê a cultura de não submissão que inspirou o mundo todo de Cuba, a gente vê em pequenas coisas na cultura do Cuba. Maria Goretti, eu coloquei a imagem de nós quatro aqui só para fazer uma interface aqui, mas, por favor, pode concluir, querida. Eu vou até colocar você toda já concluí. Não, já concluí. A gente, essa cultura de não submissão que inspirou o mundo todo, a gente percebe em pequenas coisas. Essa tua resenha inicial é importantíssima, saborosa, quer dizer, descrevendo aí essa sua presença em Cuba. Rubens Casara também trouxe essa dimensão. Eu quero propor uma coisa. Primeiro, eu quero dizer assim, o público está super envolvido aqui. A Andréa Viseu já mandou uma mensagem dizendo que o nome é Teatro Nacional de Cuba. É isso mesmo, Marília? O teatro que a Maria Goretti falou, que ela falou que era de Havana, mas deve ser o Teatro Nacional, de fato, né? Depois a Marília precisa mais, porque a Marília praticamente é cidadã cubana. E eu quero, antes de passar, eu quero propor o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o Rubens, depois eu passo para a Marília faz uma para a Maria Goretti, e a gente vai triangulando e esquentando aqui as nossas conversações. Primeiro não, só quero dizer aqui rapidamente, né, quem é Maria Goretti Najimy, para quem não conhece, advogada, mestra em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e coautora de 7 livros, dentre eles Fidel, Tu Nombres Revolution, com a organização de Marília Guimarães. O Rubens Casara, juiz de Direito, doutor em Direito, mestre em Ciências Penais e com estudos pós-doutorais em Paris 10, autor de diversas obras, dentre as quais O Estado Pós-Democrático, Civilização Brasileira, e Bolsonaro, o Mito e o Sintoma da Contracorrentes. Rubens, então, eu queria trazer uma questão que nasce agora da tua fala e da fala da Maria Goretti, que é o seguinte, a relação do direito cubano, eventualmente, com a questão da saúde, e o que acontece no Brasil. Como concretizar as ações pela democratização do acesso à saúde pública em países como Cuba e Brasil, como isso se dá, como a tua experiência afiança, digamos assim, um comentário que você possa vir a fazer. Eu fiquei muito impressionado com você dizendo do clima universitário em Cuba, em Havana, na universidade onde você deu aulas. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem uma perseguição, um clima de hostilidade e de censura dentro das universidades, evidentemente com uma reação da comunidade acadêmica, a gente assiste, a gente testemunha isso também no dia a dia do nosso país, mas a gente percebe que tem um clima diferente ali, epistemológico praticamente, né? Quer dizer, as pessoas eles são lançados para produzir o debate. Bom, se você puder avançar um pouquinho mais nessa dimensão, mas sem esquecer essa questão central, quer dizer, a relação do direito, da técnica, do texto jurídico com a consagração do acesso à saúde pública de um povo cubano e o brasileiro. Se puder fazer essa comparação para a gente, seria muito legal. Rubens Casara, com você. Você tem razão, Conde, quando identifica esse anti-intelectualismo que hoje se tornou moeda corrente aqui no Brasil. Que esse anti-intelectualismo, na realidade, é uma característica presente nesse novo neoliberalismo ultra-autoritário que vai se tornando hegemônico a partir da década de 80. E hoje, no Brasil, ele condiciona as ações e que faz do Estado um instrumento a serviço dos detentores do poder econômico. Algo que não existe em Cuba. A lógica, a racionalidade, o modo de ser, o modo de atuar no mundo da vida do cubano é bem diferente. Atua a partir de uma outra racionalidade, um outro modo de pensar e agir hegemônico. Vou te dar um exemplo para trazer a questão para o campo da saúde pública. A saúde pública, a saúde... Desculpa te interromper, querido, só um pouquinho, porque a sua imagem congelou. Não sei se foi algum toque no celular, involuntário. Eu não sei, aqui não apareceu congelado, mas... Agora tá bom? Tá congelado para a gente aqui.
o som está normal. Então, vamos deixar congelado enquanto você... Fica tranquilo que congelou bem. Fica tranquilo. Congelou bem? Que bom. Congelou bem, congelou bem. Que bom. Isso aí é o algoritmo do mal querendo atrapalhar a nossa conversa. Bem, então o direito à saúde é considerado um direito fundamental, tanto em Cuba quanto no Brasil. Qual é a grande questão? Qual é a grande diferença? Que há uma, que a gente poderia chamar aqui, uma distinção ontológica entre o texto, que considera um direito fundamental, e a norma, que é produzida pelos intérpretes. O intérprete brasileiro e o intérprete cubano produzem normas muito diferentes. Enquanto no Brasil a saúde é tratada como uma mercadoria, então nós temos um grande movimento de desmonte da saúde pública, de ataque ao SUS, de sucateamento. Então, a crise sanitária no Brasil é uma oportunidade de negócios para uma parcela da população brasileira, para os detentores do poder econômico. Em Cuba, não há essa mercantilização do significante saúde. A saúde é considerada, de fato, condição de possibilidade da vida do cubano. Com a grande crise econômica que se instaura em Cuba após a queda da União Soviética, a queda do bloco socialista, dois foram os fatores de unificação do povo cubano: a saúde pública e a educação, que foram duas áreas que se tentou, com grande sofrimento, com grande esforço, manter uma qualidade muito acima dos outros países da América Central e da América Latina como um todo. Então, me parece que a grande diferença no campo da saúde pública é justamente essa. O intérprete brasileiro atua a partir de cálculos de interesse visando o aumento do lucro ou o aumento ou a obtenção de vantagens pessoais. Enquanto a saúde em Cuba, esse significante para o cubano, ele, de fato, o percebe como um direito fundamental. Então, a mesma norma que assegura em Cuba e no Brasil a saúde como um direito fundamental, ela é concretizada de uma maneira radicalmente diferente. Eu vejo muitas decisões judiciais aqui no Brasil, quando se discute o acesso à saúde, que trabalha com cálculos de viés economicista, quem vai arcar com esse prejuízo, não é justo o Estado ter que arcar com isso, enquanto as pessoas estão morrendo. Isso me parece que é inegociável, está na esfera do inegociável em Cuba. Em Cuba, a racionalidade não é essa racionalidade de tratar tudo e todos como objetos negociáveis ou descartáveis. É uma racionalidade do comum, é a racionalidade que assume uma esfera inegociável. A vida é inegociável, a educação é inegociável, a saúde é inegociável. Isso faz toda a diferença. Perfeitamente, Rubens Casari. E eu quero lembrar o seguinte, quer dizer, no Brasil, a gente teve esse processo de mercantilização foi levado a um extremo jamais imaginado, pelo menos por mim, não imaginei. Quer dizer, fraude na compra de respiradores. A gente tem um processo de impedimento no estado do Rio de Janeiro, com base nessas questões e denúncias também do secretário de Saúde, que, se não me engano, acho que está preso nesse momento também. A crise sanitária se torna uma oportunidade de negócios. Isso é pura racionalidade neoliberal. É puro cálculo de interesse na busca de lucro ou vantagens pessoais. Algo que, felizmente, em Cuba não existe. É radical esse contraste. Vou passar para a Marília Guimarães agora, para você formular uma questão, enfim, trazer aí Maria Goretti. Depois a gente pode fazer uma roda, inclusive mais livre, onde nós perguntemos e façamos questões uns para os outros, e tem o público aqui também. Na próxima rodada que eu voltar, eu vou trazer a colaboração, a participação do público que está aqui em ascensão na nossa transmissão pelo YouTube, pelo Twitter
e também pelo Facebook. Marília, querida, passo para você. Gorete, essa visão que você tem de Cuba, nós vamos continuar no tema saúde. Neste momento, é fundamental para que essa pandemia, pelo menos, diminua até a chegada de uma vacina, que os países têm. Como você encara a política de saúde em Cuba, em contrapartida com o desastre, vamos dizer assim, a desordem total, o abandono da saúde no Brasil? O que eu ouvia lá, eu conheci Cuba ali como turista, realmente, e colhi relatos, é inevitável, né? Você chega em qualquer lugar, você não quer, você quer ouvir dos cidadãos. Eles diziam que o foco de lá era preventivo. Cada cidadão cubano tinha um relatório, tinha um diário. Então, se você tem uma dor de cabeça, você vai ao hospital e lá são feitos exames em você, porque é feito um diário, porque aquilo não pode, você não pode ter dor de cabeça todo dia. E com isso eu até lembrei de uma grande amiga minha que, infelizmente, fez a passagem, e ela tinha dor de cabeça quase todo dia, e anos depois descobriu-se que ela tinha um tumor imenso no cérebro. Então, lá, o hospital iria, como foco, medicina preventiva, iria logo diagnosticar logo no início, entende? Então, a eficácia lá é muito voltada a isso, a cada um ter um relatório, um diário com uma política pública médica muito, muito eficiente. Eu recebi o site das brigadas médicas cubanas, né, que estão concorrendo ao Nobel da Paz. Essas brigadas médicas, o nome das brigadas é Henry Reeve. Foi um menino que saiu do Brooklyn e se tornou um grande, homenagem a esse grande militante pela luta de libertação. Por levar essas brigadas. Isso mesmo. E essas brigadas médicas são uma organização de médicos especializados em situações de extrema pobreza, em desastres, em epidemias graves, e tem um compromisso humanitário, social. E eu queria que você falasse sobre isso, Marília, porque eu adorei esse tema das brigadas e todo mundo fica muito satisfeito de estarem concorrendo ao Nobel da Paz, tem até uma certa esperança como uma forma de estímulo a esse tipo de ação humanitária receber esse tipo de prestígio. Uma questão para a nossa querida... É interessante, vou complementar o raciocínio agora, que é o seguinte: em Cuba existe a saúde pública, ela está organizada da seguinte forma: existe o médico família, que é por bairros, por quadras, quarteirões, né? Quarteirões. E o paciente, aquele médico, conhece a família, conhece as doenças daquela família, tem um contato íntimo com essa família. Quem é hipertenso, se tem diabéticos, se tem criança. Então, o primeiro atendimento é esse médico família que estabelece um médico pessoa, médico e cada membro da família. Se apresenta um problema de necessidade secundária, vamos dizer, primária seria uma gripe, seria uma torção no pé, que o médico pode resolver, o médico família, e
necessitou um atendimento secundário, ele vai para o hospital que corresponde aonde ele está cadastrado e aonde tem exatamente essas informações que agora a gente falou. Existe um relatório de quais são os exames que você fez. Quer dizer, quando você chega naquele hospital que te toca, o médico já pega o seu relatório e já sabe o que é que você tem. Pode ser qualquer médico, não precisa ser exatamente o seu. Você pode ter o seu médico e você pode ser atendido por um outro médico que ele, ao pegar aquele relatório, ele já sabe tudo que você tem. Então, não fica... não iria do quarteirão dele, aquele médico família já conhece aquela pessoa e saberia, bom, essa pessoa está com muita dor de cabeça, está tendo muita dor de cabeça, esses exames têm que ser complementados, porque não tinha uma justificativa imediata, não tinha uma justificativa simples. Por que uma pessoa segue com uma dor de cabeça todo dia? Aí ele já vai encaminhado para o hospital, ele já vai encaminhado para o hospital com essa informação. Isso não é normal. Teria feito todos os exames, né, pertinentes e teria descoberto o tumor, neste caso específico. O que vai acontecer nesse hospital? Fez a pesquisa no paciente, esse paciente vai ser encaminhado para um hospital de especialidade. Por que de especialidade? Porque descobriu que essa pessoa tinha um tumor no cérebro. Então, o hospital clínico, ele não vai fazer uma operação no cérebro. Então, a pessoa vai encaminhada para o hospital de neurologia, que é onde vai ser... o fato de que tenha que esteja bem conectado toda essa trama, né, da saúde, faz com que muitas doenças sejam detectadas a tempo. Um processo virtuoso, né? Eu não queria esquecer também que no Brasil a gente tem o SUS e também com um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de virtuosidade, de sucesso, que também não é para a gente deixar de lado. Antes de eu fazer, eu quero fazer uma questão agora aqui, dominó, para todos nós, inclusive nos desdobrarmos com ela, mas antes eu vou prestigiar um pouquinho o público que está aqui nessa transmissão, super engajado, super atento. Rosa Duarte, ou seja, desdobrando aí algumas questões que nós falamos, né? O pobre não tem direito à saúde de primeira classe. Com esse desgoverno, estamos sendo esmagados. Ela também diz aqui, tratamento de varizes, por exemplo, é considerado estética, sendo que, na verdade, é doença. Falo porque sofro desse mal. Obrigado, Rosa Duarte, pela presença. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Boa tarde, salve, companheiro. Saúde em Cuba é prioridade, promoção à saúde é uma prática. Cristina Borges, muita gente que conhece Cuba aqui na live, curtindo o nosso debate. Verônica Vidal, boa tarde, Conde Maria Goretti e Rubens, boa tarde a todos do chat, pessoal que também tem uma relação de afeto muito bacana entre si, é uma comunidade, é um coletivo forte aqui, tenho muita felicidade de ter esse coletivo aqui no canal. Maria Bernardes, dando parabéns para Maria Goretti. Deixa eu fazer essa questão, porque o Rubens colocou enfim, esse conceito diferente de tratamento com significante saúde, talvez aí com uma influência da psicanálise também. Rubens pode até explicar um pouco melhor depois para a gente, que a palavra significante é muito simbólica nesse sentido, mas eu tenho percebido, nesses últimos, enfim, meses para cá, o que acontece no Brasil, tragédia, você tem um processo de genocídio das comunidades indígenas, uma coisa muito triste, pessoas assustadas. E a gente também vê que no mundo os bilionários estão ficando mais bilionários, está aprofundando o processo de desigualdade social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro,
com especial, digamos, destaque para o Brasil. E me veio uma percepção forte nessas últimas semanas, que é o seguinte: o coronavírus, ele mexeu com a ordem mundial, não no sentido de alertar as pessoas que nós precisamos, digamos, construir uma sociedade melhor, mas está aprofundando o processo de desigualdade de controle. Sobretudo porque existe essa quarentena que no Brasil foi feita de uma maneira muito desorganizada. Nós estamos com 123 mil mortos, 4 milhões de casos. É o segundo país do mundo porque nós temos subnotificação, porque senão seria o primeiro. Então, a questão que eu quero colocar para todos vocês, se a gente pode começar, quem quiser começar, fica à vontade, basicamente isso, quer dizer, a pandemia, o que ela estabelece para essa compreensão do que seja uma nova ordem mundial, uma possibilidade de uma nova governança com as tecnologias disponíveis. Eu acho que, inclusive, viu, Marília, essa questão formulada aqui de maneira ainda um pouco ensaística, quer dizer, para a gente, na verdade, formular melhor essa pergunta, tem a ver com a questão ética de manifestar o apoio para o Nobel da Paz para os médicos cubanos, que demonstraram essa força ética que eu vejo em grande medida esmagada nesse mundo ocidental, na Europa, nos países que são considerados referência, tiveram problemas gravíssimos de subestimação dessa pandemia. Quem quiser começar, fica à vontade, vamos para mais uma rodada. Rubens. Pode ser. Em primeiro lugar, Conde, eu queria registrar aqui, você chamou muito bem a atenção, para o SUS, que é um modelo fantástico e talvez não, e com certeza é o principal responsável pela nossa situação, que já é trágica, não ser ainda pior. A minha crítica vai à governabilidade, ao modo de governar, que é esse modo de governar que visa sempre a obtenção de acumulação de lucro, obtenção de vantagens pessoais, e que faz como uma estratégia de governo o sucateamento do SUS e dos funcionários que bravamente resistem dentro dessa estrutura. Sobre a tua pergunta, Conde, eu acho que vale a pena lembrar que a pandemia ela se insere no campo da crise, das crises, né? E crise ela é uma palavra que surge na Grécia como um ponto de decisão. Na Roma Antiga, crise era um termo médico que significava aquele momento decisivo no qual o doente, a partir da doença, ou ele morria ou ele se recuperava. Então, crise é sempre um momento provisório, a partir do qual nós temos que ter uma decisão. Essa crise pandêmica, ela nos coloca essa grande pergunta: o que fazer a partir dela? Uma possibilidade é seguir esse modelo dessa racionalidade neoliberal, que hoje é hegemônico, e se nós seguirmos esse modelo, nós teremos a barbárie, o aprofundamento da barbárie, quando não a extinção do planeta, na medida em que o marco normativo dessa racionalidade neoliberal, ou seja, o normal dessa racionalidade neoliberal, é a ilimitação. É uma espécie de vale-tudo na busca por lucro. E não é possível compatibilizar essa ilimitação neoliberal com um mundo que é finito, com recursos naturais que são finitos. Ou seja, seguir esse modelo, seguir o que nós estamos fazendo até agora, vai levar à extinção da vida. Quer dizer, o capitalismo vai acabar não por decisão de nós, no sentido de uma transformação emancipatória, mas porque o homem vai morrer. Né? Quer dizer, está aí a crise climática dando provas disso, né? O aquecimento global, e agora essa crise provocada pelo Covid-19, que revela a consequência prática do desmonte do sistema de saúde pública em todo o mundo capitalista. Né? Quantas mortes teriam sido evitadas se a saúde pública não tivesse sido sucateada a partir dessa orientação neoliberal? Então, esse é o caminho da continuidade. Agora, nós podemos propor um caminho da ruptura,
um caminho que direcione nossas ações em um outro sentido, a partir de um outro modo de ver e atuar no mundo. Um modo que reconheça que existem valores que são inegociáveis, existem princípios que são inegociáveis. A saúde pública deve ser inegociável, a vida digna deve ser inegociável. Isso supõe a criação de uma esfera do inegociável, a partir da qual cada um de nós é responsável não só pela Constituição, ou seja, pelo processo de construção desse novo modo de pensar e atuar, mas também que possa ser responsabilizado pelos ataques a esse modo comum de pensar. Então, me parece que a crise da pandemia, gerada por essa pandemia viral, ela abre uma oportunidade de seguir num caminho diferente. Só que a racionalidade neoliberal quer pegar essa crise e também transformar essa crise em uma oportunidade de negócios. E não só em uma oportunidade de negócios. Muitos governantes têm utilizado essa crise para gerar o controle da população indesejável. Quando não, o extermínio dos indesejáveis. E quem são os indesejáveis? Principalmente os pobres, porque não dispõem de poder de consumo, logo não interessam ao mercado, e hoje, em razão da revolução tecnológica, não servem sequer de mão de obra barata para o detentor do capital. Então, esses pobres, ou eles são encarcerados, ou eles são exterminados a partir do sucateamento da saúde pública. É um deixar morrer. A racionalidade neoliberal ela é necropolítica, no sentido em que há uma decisão implícita quando se faz o sucateamento do SUS, quando se faz o sucateamento dos serviços públicos de atendimento e de atenção à saúde, quando se faz essa opção política, você liga uma espécie de deixar morrer. Dane-se essa parcela da população. Isso é uma estratégia política, embora muitas vezes não seja percebida enquanto tal. Perfeitamente. Não é à toa que a necropolítica, esse significante também tenha chegado aí. Marília quer falar na sequência, Maria Goretti? Muito bom, Casara, muito bom. Muito bom. Realmente, é uma crise na origem do termo, crise, né? Um termo médico, como quando o paciente pode melhorar, realmente é uma crise. Se for um caminho traçado, cada vez se agravando, não é uma crise, é um caminho, é um planejamento. A pandemia escancarou a necessidade de um Estado forte para implementar medidas públicas de saúde. Escancarou. Em Cuba funcionou e no Brasil não. Eu vi um meme muito bom. Vocês viram uma série chamada Breaking Bad? Eu não cheguei a ver essa série, mas é o seguinte, o rapaz descobre que tem uma doença e ele começa a vender drogas e ser perseguido pela polícia, se torna um criminoso e, enfim, pratica crimes para pagar o seu tratamento médico. E tem várias temporadas, algo assim. E aí fizeram um meme assim, Breaking Bad em Cuba. Aí o primeiro capítulo da série, assim, rapaz, você tem tal doença, seu tratamento será completamente pago pelo Estado. Aí acabou a série. E é isso. Se em Cuba funcionou e no Brasil não, fica um pouco... fica difícil negar que estamos no caminho errado. Perfeitamente. Eu tô aqui ainda processando a fala do Rubens Casar, que inclusive mobilizou aqui o pessoal das redes. Deixa eu só pegar aqui, a Maria Bernardes tinha colocado belíssima fala, a Maria Goretti complementou aqui, muito denso, né? Aliás, eu acho que o nosso problema no mundo todo hoje, ele exige pensamento, né? As pessoas, eu acho que essa lógica da pós-democracia, inclusive, que norteia aí o pensamento recente do professor Rubens Casar, tem a ver com isso. A gente, de uma certa maneira, as sociedades capitalistas, ocidentais, enfim, estão facilitando demais, simplificando demais. Nós precisamos de teoria, acho que de adensamento para a solução dos problemas. E eu acho que essa dimensão epistemológica, inclusive, que o professor
deixou claro no começo da nossa transmissão, Marília, e eu passo para você na sequência, justamente dizendo desse clima, dessa atmosfera democrática dentro da universidade, das universidades cubanas. Eu quero lembrar todo mundo aqui o seguinte, para não ficar uma coisa meio solta, né? Essa live que a gente promove aqui em parceria, tenho orgulho de promover em parceria com a Marília Guimarães da Rede Brasil, ela nasce realmente desse apoio, desse manifesto, que é encabeçado pelo Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que esteve aqui com a gente há 3 lives atrás, Leonardo Boff, enfim, várias figuras importantes, vários intelectuais do mundo todo, justamente para manifestar, e não é simplesmente o apoio ao Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Cubanas Henry Rive, é uma questão de você deixar transparente, deixar claro para a população do mundo todo, enfim, para as pessoas, para os governos, de que existe uma sociedade possível, solidária, que sofre um embargo criminoso, mas que mesmo assim continua emprestando solidariedade para o mundo todo. Eu acho que esses dois contrastes, eles estão muito fortes nesse momento para o debate em torno do que acontece, da crise pandêmica no mundo, e do que vai ser o day after de tudo isso. Por exemplo, Marília, eu passo para você, e aí você reformula essas questões, que é o seguinte, eu acho que o grande desafio, nesse instante, talvez além do sanitário, é a educação. Porque existe uma pressão no Brasil, eu não sei como é que Cuba trata isso, inclusive eu deixo essa questão também para a Marília, porque Cuba teve quantas mortes? 90 mortes, 95 mortes de Covid-19, não estão em isolamento mais, né? Dá volta às aulas, mas num processo de educação que já vinha numa crise também muito grande. Hora de reinventar a educação no mundo. Passo para a Marília e depois a gente desdobra um pouco mais essa situação. Marília Guimarães, contigo. Cuba Cuba já estava com todas as dificuldades e com do tempo. Ao investir neste conhecimento, fica muito mais fácil você gerir a sociedade. O que aconteceu com o Brasil e com todos os países do mundo inteiro, com exceção da China e Nova Zelândia, mas muito poucos países abriram, os países foram abertos, como um livro aberto. Por exemplo, no Brasil, vamos focar no Brasil, que é o que nós temos mais próximo e que o povo brasileiro tem mais conhecimento. Como na pandemia, eles vinham já acabando com o SUS há algum tempo, com interesse de privatizar totalmente a saúde. O SUS foi sendo sucateado em todos os sentidos, desde não ter camas, não ter instrumentos, não ter remédio, até mesmo a diminuir o quadro clínico dos hospitais municipais e federais, todos os tipos, tanto o Estado quanto a Federação. Por outro lado, quando a pandemia, o SUS foi agilizado, porque ele estava sendo bombardeado, porque a ideia era acabar com o SUS. Tanto que nós, no segundo ministro, porque não chegamos a ter o terceiro, o segundo ministro, a ideia de saúde, a ideia era privatizar para os planos de saúde todo mundo. Agora, o pobre, claro que não teria nada. O pobre não teria condições, porque já não ia ter nem como se diz, um laboratório, seria tudo privatizado, ele não teria dinheiro para manter a sua saúde. Então, de repente, o brasileiro se dá conta de que no Brasil tem 11 milhões e tanto, que deve ser muito mais do que 11 milhões, de pessoas invisíveis. Isso nos deixou de tal maneira chocados, de fato, nos deixou chocados. Eu não conheço um brasileiro que não tenha ficado pasmo nessa situação. Eles fizeram, de fato, o capital fez os acampamentos, como chama? Os hospitais de campanha, para que os particulares ficassem liberados.
Porque, primeiro, quem foi que trouxe a Covid? Quem trouxe a Covid é quem viaja. Quem viajou trouxe a Covid, os hospitais, quem tinha plano de saúde foi para os seus planos, conseguiram, ou morreram ou não, dependendo da gravidade com que adquiriu a doença, e eles, ao mesmo tempo, eles juntaram e fizeram os hospitais de campanha com uma única ideia, de que a pandemia chegasse às comunidades, esses leitos dos hospitais particulares não estariam à disposição do porteiro, do comerciário, quer dizer, daqueles que trabalham no comércio, do ambulante. Ele iria para o hospital de campanha. Rapidamente, eles fizeram hospitais de campanha com essa intenção, não foi outra intenção. Se hoje você chegar num hospital, o Rio de Janeiro está num pico altíssimo de pandemia, né? De Covid. Mas públicos não tem um paciente. Os pacientes para esses hospitais premeditadamente construídos para que não tivesse que atender os pobres. Agora, por outro lado, eu acho assim, muito importante que se fale, porque os meios de comunicação convencionais, eles não abrem a boca, nenhum repórter, nenhum jornalista, ninguém abre a boca para dizer que essa ajuda emergencial com a pandemia, que seria de 200, depois de 300, passou para 600 e voltou para 300, não está sendo dado pelo atual governo, não. Esse dinheiro não é do bolso dos atuais governantes. Esse dinheiro sai do bolso da população, de quem paga imposto. Porque tem muita gente que está subindo nas pesquisas porque acha que está recebendo um dinheiro dado pelo seu fulano de tal, pelo outro fulano de tal, nada disso. Esse dinheiro sai da contribuição. Eu acho que todos os dias nós temos que falar sobre esse assunto, dizendo, esses R$300 que agora já tiraram os 600 e passaram para os 300, eles podem voltar aos 600, porque quem vai pagar somos nós. Eu acho que esse problema que você coloca, Marília, como eu venho da área dos estudos da linguagem, da linguística, para mim tudo tem a ver com uma disputa semântica, né? Quer dizer, é impressionante como as pessoas, como as sociedades e como essa lógica pós-democracia toma de arroubo, toma de assalto todos nós e faz a gente acreditar que o governo está dando alguma coisa quando o dinheiro é do povo. E causa justamente esse dilema diante de Cuba. Cuba é uma questão para o mundo, né? Porque é um país que, eventualmente, nós não temos eleições ali para presidente da República, mas tem uma outra série de eleições internas e a política que é praticada ali é democrática. Aí eu quero até lançar essa pergunta aqui, depois para fazer também mais umas leituras aqui. Aliás, antes de fazer a pergunta, eu vou deixar a Maria Goretti e o Rubens Casar à vontade para comentar a fala da Marília Guimarães, desculpa, e na sequência eu volto com comentários do público e reformulo essa questão sobre o que fazer diante desse dilema, quer dizer, desse desafio. Quem começa? Maria Goretti, Rubens? Rubens. Fiquem à vontade. Eu queria te ouvir, Goretti. Eu estou de pleno acordo com o que a Marília falou. Eu acho que isso se liga a essa tentativa de idiotizar a população brasileira no sentido de torná-la incapaz de perceber o que se esconde por detrás dos dramas vividos cotidianamente pela população. Isso passa pela demonização da política, por esse discurso do gestor no lugar do político, que existiria uma maneira técnica de gerir
o Estado, o que, na realidade, não passa de um discurso profundamente ideológico que busca esconder opções políticas, muitas vezes opções políticas pelo extermínio de parcela da população, dizendo que aquilo é a única coisa que se pode fazer. Aliás, há uma certa genialidade nesse discurso que apresenta o absurdo como a única opção política, como o único meio, como a única decisão que poderia ser tomada. E na realidade, não é. O Piketty, que é um economista francês, lançou um livro muito interessante agora, falando de ideologia e desigualdade, na qual ele diz que não tem hoje mais como se sustentar que a desigualdade não é uma opção política. Com todos os avanços que nós tivemos em algumas áreas, Deu uma pequena apagada no final, mas agora já voltou. Casara, ficou mudo. Está me ouvindo? Tá mudo. Então, hoje, se existe uma desigualdade absurda como essa, que se sustenta no Brasil, isso se dá por uma opção política. Se há pessoas morrendo de fome, se existem pessoas sem atendimento médico, se para muita gente a saúde deve dar lucro, tudo isso significa que decisões políticas foram tomadas nesse sentido, admitindo esse resultado. Então, a Marília está plena de razão quando ela faz esse comentário, e eu só queria aderir a tudo que ela disse. Vamos passar, então, para a Maria Goretti, e depois a gente faz a última rodada, o último bloco do nosso papo. Eu quero puxar para a questão da informação. Estou preparando aqui uma questão para todo mundo comentar no final. Maria Goretti, como é que você enquadra aí essa questão posta pela Marília, agora comentada também pelo Rubens? Muito boa a fala da Marília, muito boa, de Rubens também, sobre o absurdo político. A falta da conscientização coletiva é uma opção, e é alimentada pelas falas criminosas de Bolsonaro, e acaba piorando muito a situação da pandemia do Brasil. Então, como você vai puxar aí, Conde? É sobre uma disputa de narrativa, sobre como essa falta de conscientização é agravada pelas falas de Bolsonaro, existe uma disputa de narrativa agravando a situação. Não, e o pior de tudo que está acontecendo, agora você tem as vacinas estão começando a serem apresentadas. Já começou o governo no Brasil, já o governo atual brasileiro, já começou a truncar esse processo também. Não é obrigatório, não pode ninguém obrigar a tomar vacina. Quer dizer, a gente vai mergulhando de crise em crise, de colapso de debate público em colapso de debate público, enfim, a gente percebe que, por exemplo, com relação a Cuba, isso não acontece, porque existe ali uma sociedade consolidada, né, de uma população que se respeita e que, digamos, preza pelo cuidado de si e do outro. Eu vou trazer alguns comentários. O Conde, é exatamente o que Casara está falando, sobre as opções. As políticas públicas de saúde na atenção primária, como a vacinação estimulada para toda a população, isso melhora os indicadores da saúde, e em Cuba funciona. Então, exatamente como a Marília e o Rubens falaram, é uma opção política. Exato. Existe, e que o Rubens também, da criminalização da política, enfim, toda essa coleção de horrores que tomou conta, né, do Brasil em especial, não só do Brasil, mas em especial do Brasil, é que deixa a gente nesse estado de paralisia também. Deixa eu trazer alguns comentários aqui, antes de dar sequência. Deixa eu ver aqui, tente fazer uma seleção rápida. Deixa eu trazer esse comentário curioso aqui do Guilherme Martins, está dizendo: anos atrás, Richard Dawkins sofreu um acidente no aeroporto no Brasil, foi levado ao hospital público, tratado, e ficou tão chocado por não ter de pagar nada que escreveu um texto elogiando o SUS. Olha que interessante essa história que não sabia. O Richard Dawkins, que é um grande autor, inclusive que combate a ideia de Deus, acho que com brilhantismo, mas muito polêmico também. Deixa eu pegar aqui o comentário do Duarte: embotamento dos sentidos do povo, condenando a política e os políticos
só favorece aos mais ricos e poderosos, como não poderia deixar de ser. E vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, o Júlio de Paula, um grande comentário aqui, que até escondeu a Maria Goretti aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho, e o Rubens, mas daqui a pouco só para ler junto de vocês. Ficou escancarado nessa pandemia, até para os mais ignorantes, que se autodenominam por anos como apolíticos, de que os políticos, principalmente esses que fizeram carreira, estão nos desmandos em seus estados e fazem herdeiros. Nos cargos estão atrasados no Brasil, querem que o povo suplicando, para na miséria tenha um endesamento por minimamente oferecer direitos básicos que são garantidos, desde que esses mesmos ditos políticos entraram nessa instância pela anuência de uma, aí continuou, e eu não tenho aqui, ficou um pouquinho trucado o comentário desse nosso internauta. E aí vamos fazer uma rodada aqui. O Rubens está sem imagem, mas daqui a pouco ele deve estar ouvindo. Está ouvindo a gente, Rubens? Estou ouvindo perfeitamente. Não sei o que houve. Já liguei minha câmera, mas não não está voltando. Alguns bugs curiosos. Pode ser até um problema do meu aplicativo aqui do StreamYard. Realmente não sei o que pode estar acontecendo, não costuma acontecer isso nas minhas lives. Eu quero dizer, eu estou esquecendo de dizer que essa live está sendo transmitida simultaneamente também para o grupo Prerrogativas, do qual a Maria Goretti faz parte e o Rubens Casara também, né, Rubens? Sim. Prerrogativas, estamos ao vivo também no canal do Prerrogativas e no Instituto Declatra, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, com os quais também eu tenho parcerias de transmissões. Só falta a Rede Brasil, mas a gente precisa acertar as coisas técnicas. Logo a gente vai ter essa transmissão ao vivo pela rede. Agora, eu queria propor, se vocês me permitirem, enfim, com tudo que a gente disse aqui, com esses contrastes de Cuba, de Brasil, quando a gente pensa no SUS, quando a gente pensa no Brasil democrático, que a gente viveu recentemente, aquilo parecia com Cuba, era uma coisa tão bonita, no sentido de você ter realmente populações ascendendo ao ensino superior, populações saindo da miséria, enfim, a gente atingindo metas do milênio antes do momento, quer dizer, uma coisa bonita que estava acontecendo no Brasil, e eu acho que Cuba e Brasil são os países na América Latina que são mais parecidos. Por incrível que pareça, é uma percepção que eu estou tendo, evidentemente, junto com essa sequência, com essa série que a gente está fazendo aqui, Marília, mas cada vez mais, até por características da colonização, enfim, do sofrimento do povo, acho que Cuba e Brasil tem tudo a ver, pelo amor recíproco também que se tem, né? E pelas experiências políticas também, por tudo que Cuba representa para o mundo. A questão que eu queria deixar aqui para a gente refletir nesse final é o seguinte: o papel da imprensa, papel do jornalismo, porque isso também entra nessa moenda que o Rubens Casara coloca nas reflexões sobre esse Estado pós-democrático, de que ele comenta, do neoliberalismo, enfim, dessa episteme que toma conta do pensamento e do sentido do discurso, pensar o papel da informação. Eu me lembro recentemente, Marília, você tinha até me alertado para isso, que um canal do YouTube cubano foi censurado pelo YouTube. Uma extensão da TV cubana, e foi, eu nem sei como é que ficou essa situação, que bloquearam o canal dos cubanos. Os cubanos, além de sofrerem o bloqueio econômico, sofrem também um bloqueio tecnológico aí dessas injunções aí, da qual nós estamos fazendo parte agora, Facebook, Twitter e YouTube, mas eu não me furto a denunciar esse tipo de violência também. Então, a pergunta que eu faço, o papel do jornalismo, como é que se pode produzir um conjunto de informações de qualidade, porque nós estamos também numa infodemia, um cruzamento de informações que mais confunde a população do que qualquer outra coisa. Nesse sentido, acho que por isso Cuba conseguiu preservar, digamos assim, a sua população do impacto catastrófico desse vírus, como foi no mundo todo e no Brasil. Passo para vocês um questionamento que está um pouco ainda estado também bruto, mas primeiro Marília, e depois a gente vai na sequência aqui para a gente falar da informação,
Como lidar com isso? Quais são as premissas éticas e técnicas que nós precisamos colocar em prática e reconhecer e produzir o debate com base em tudo aquilo que a gente já disse aqui? Marília, com você. Primeiro, eu vou esclarecer o bloqueio do YouTube em Cuba. Vocês sabem que, independente de Cuba sofrer este bloqueio, existem os mini bloqueios, uma política do norte, uma política americana. Nesse momento está acontecendo as primárias das eleições americanas. A Flórida tem muitos cubanos. A Flórida joga um papel muito importante na eleição do presidente dos Estados Unidos. Então, eles sempre fazem alguma ação, a gente já sabe, todas as eleições eles fazem, estabiliza Cuba. Ou agora nas redes sociais, eu acredito que inteligentemente as redes sociais não deveriam bloquear ninguém em lugar nenhum, até porque nós já tivemos outros tipos de rede que acabaram por falta de usuários, porque não tinha assuntos, como foi lá atrás o Orkut, acabou o Orkut. Não quer dizer que um dia também não venha uma outra tecnologia e vai acabar com o YouTube. Então, é uma maneira mais ou menos burra de trabalhar, né? O capitalismo tem um lado que as pessoas acreditam ser o máximo, mas tem os neurônios desse tamaninho. Porque o que eles fizeram? Tiraram o YouTube do ar quando Cuba Debate, jornal que ainda há pouco nós estávamos falando, que é o que internacional, Cuba Debate Internacional, e a televisão cubana, eles tiraram do ar no dia que Cuba anunciou que também iria colocar a sua vacina dentro da lista das vacinas pesquisadas no mundo inteiro. Foi exatamente, coincidentemente, quer dizer, não existe coincidência é pura retórica, que não tem coincidência, tiraram do ar. Cuba entrou na justiça, fizeram rapidamente outros canais, porque sim, Cuba está preparada, de fato, Cuba está preparada para esses bloqueios relâmpagos, eles fazem bloqueios relâmpagos, pensando que Cuba vai ficar 10 dias fora do ar, por exemplo. Um exemplo, né? E tiraram o YouTube, a televisão cubana saiu do ar, 5 minutos depois, o diretor da televisão cubana me passou um WhatsApp já com o nome dele para eu poder entrar e tal, e voltou o YouTube por isso. Mas o que acontece em Cuba? Acontece que, na realidade, a imprensa cubana ela é feita por jornalistas muito competentes. E, de fato, como a Gorete falou ainda há pouco, acho a taxista disse, não, aqui ninguém vai me mandar, e a mulher cubana joga na tua cara rápido isso, diz assim, que isso? Assunta, qual é a tua... Não, e, de fato, os casamentos cubanos dão certo, porque não tem essa. Ficou porque gosta. A mulher tem trabalho, pode fazer guarda compartilhada, pode rapidamente, os divórcios são rápidos, porque se você não gosta mais de mim, acabou agora, já vou namorar o cônjuge. Já largo o Rubens para lá e... Não, mas é verdade, essa liberdade no amor, na informação, essa liberdade na educação, essa liberdade na saúde, que agora, se me doer o dedo, eu vou ao hospital. E a imprensa cubana, ela sim transmite para fora, por exemplo, para o Brasil, o que está acontecendo no Brasil. E que a imprensa brasileira está escondendo. Eles ficam loucos com isso. Uma coisa impressionante, e isso realmente... Você tem mais liberdade em Cuba do que no Brasil, mas disparado nesse sentido. Agora, ainda há pouco, quando nós estávamos, antes de começar a live, que eu fui entrar em Cuba Debate, já tinha notícias aqui do Brasil
em Cuba debate. Quer dizer, eu posso entrar na internet, olhar e ver o que já estava acontecendo no Brasil, que ainda não saiu nas grandes mídias. Já nas pequenas mídias, com certeza, já saiu, quando eles conseguem pegar a informação. Então, e fora isso, é aquela história. Os jornalistas, eles sabem o que eles querem. Eles estão também defendendo a sua soberania, porque essa questão soberania, essa questão a pátria é sua, é muito forte numa pessoa que, de fato, sabe que aquele país, que é o seu país, é ele que tem que defender dos outros. Porque o homem está sempre tentando colonizar o outro, e o outro. Sabe o que eu lembrei agora? Tá, vamos rodar aqui, mas só fazer essa lembrança. Eu me lembro quando teve o Pan-Americano no Brasil, e a delegação cubana veio, e teve aqueles boxeadores cubanos que saíram da delegação e foram dar uma banda, foram dar uma volta pelo país, foram encontrados no Espírito Santo depois e tudo mais. E eu me lembro do Celso Amorim, o ex-chanceler naquele momento, que conduziu, digamos assim, o processo que os cubanos voltaram para Cuba. E aí, quando ele disse, e aí eu vou encaixar naquilo que você acabou de dizer, né, Marília? A identidade, né? Uma pessoa não sai de um país, como o brasileiro, assim, desinformado, entende? Saiu de Cuba, a imprensa acreditou que os cubanos, os boxeadores, queriam sair de Cuba, queriam deserdar. Mas não é assim, porque eles têm laços, inclusive também tem questões estruturais da identidade deles ligadas a um país. Você não sai de um país assim, só porque alguém disse que não tem liberdade. E no fim das contas eles acabaram voltando, mas a imprensa brasileira fez todo aquele carnaval e tudo mais. Então, fez um escândalo, ele tornou isso quase que um problema internacional para o acontecimento, para os pan-americanos. Imagina, dissertaram, saíram, fugiram. Pois é. Como até aqui, mais recentemente, no Mais Médicos, é muito normal o homem mudar de país e viver em outro lugar por um tempo, depois ele volta, ele acaba voltando, ou então ele forma raízes e fica. Ele fica. Marília, deixa eu só rodar aqui para a gente poder avançar. Vamos passar para o Rubens e depois Maria Goretti. Ainda, se vocês quiserem, estão livres para comentar o viés que vocês quiserem, mas aquela questão da informação me parece importante, né? Como gerenciar isso e como propor isso para a gente ter um processo virtuoso de informação, porque combater uma epidemia, uma pandemia, precisa de qualidade de informação. Rubens? E é difícil produzir uma informação de qualidade num contexto como esse em que nós estamos lançados. A imprensa, né, os grandes meios de comunicação de massa, são máquinas de produção de subjetividade. E o que eles produzem hoje? Primeiro, uma linguagem empobrecida, um desaparecimento ou uma relativização de valores como verdade e liberdade. Não por acaso nós estamos na era da pós-verdade, ou seja, daquilo que é dito e produz efeitos de verdade sem o ser, na medida em que confirma preconceitos ou visões daquele que a recebe, e também um imaginário autoritário. Então, uma linguagem empobrecida, a relativização de valores e um imaginário autoritário, ou seja, um conjunto de imagens ou de ideias que, por exemplo, acredita no uso da força em detrimento do conhecimento, que naturaliza a tortura. Tudo isso é efeito dessas máquinas de produção de subjetividade que atuam há bastante tempo e com destaque especial para os meios de comunicação de massa. Para eles, a informação é uma mercadoria. Em que sentido? Ela é produzida como mera positividade. O que caracteriza a verdade? A verdade é, ao mesmo tempo, positividade e negatividade. A verdade é sempre complexa. Só que a mercadoria é mera positividade aos olhos dos detentores do poder econômico. Então, a informação
que é veiculada pelos meios de comunicação de massa, pelo menos por esses grandes meios de comunicação de massa, que atendem a interesses econômicos muito facilmente identificados, ela é apresentada como uma mera positividade. Só se fala aquilo que agrada às elites, ou seja, aos detentores do poder político e aos detentores do poder econômico. E na pós-democracia, os detentores do poder econômico, não raro, exercem também o poder político. Está aí o Trump, que é aquela marca transformada em presidente da República, que não nos deixa mentir. Então, acho muito difícil, a partir dessa racionalidade que hoje é hegemônica, se produzir uma informação de qualidade que seria a informação necessária para mudar esse estado de coisas calamitoso em que nós estamos lançados. Fantástico, né? Quer dizer, a questão é da ordem da linguagem, né? Da ordem esse ideal de racionalidade que é fajuto, no fundo das coisas, é fajuto para a nossa sociedade. Maria Goretti, queremos ouvir você também. Tudo bem aí? Sim, tudo bem. Quando a Marília chamou para escrever esse artigo para o livro de Fidel, eu tentei achar algumas biografias de Fidel para estudar e em 2 biografias, logo no início, tinham alguma informação falsa. Informação falsa realmente, assim, conta data, sabe? E então eu perguntei para um amigo que era professor, falei, tem alguma biografia de Fidel que seja confiável? E aí ele me falou, ó, confiável é livro de história. E aí eu estudei com livros de história, né? A gente percebe a grande mídia dividindo os atores políticos entre amigos do capital e inimigos do capital. Os amigos do capital são sempre bonzinhos e os inimigos do capital são sempre os mauzinhos. De uma forma muito simplificada, como o Casara bem discorreu sobre. E quando acontecem desastres políticos, que são pessoas que foram tratadas como amigos do capital em governos que são um desastre total, como o Bolsonaro, como o Trump, eles não sabem o que fazer, porque como falar, como descrever o governo Bolsonaro blindando o Paulo Guedes, que é o que interessa a eles, né? E como tirar Trump sem criticar o capitalismo. Então, é muito complicado para eles fazer essa narrativa. Como que nós vamos fabricar aqui um mundo paralelo, né? Como descrever essa gestão preservando Paulo Guedes? Se tirasse Dilma, o dólar não ia para R$1. O que está acontecendo? O dólar está a R$6. Aí agora o dólar é bom que esteja alto. É muito... Eu acho engraçado assistir as narrativas da grande mídia. Eu acho engraçado ver como eles vão exercer isso, né? A mídia que elegeu Bolsonaro, que não fez aquele debate que o Bolsonaro ia faltar e o Haddad teria oportunidade de falar, optou por não fazer e, de repente, se esquivar dessa responsabilidade. Eu acho engraçado, eu aguardo as próximas cenas. Maria Goretti Najimi, Rubens Casara, Marília Guimarães, a gente está chegando aqui no finalzinho, tem de tocar música, a gente vai ter uma pausa agora, a canção cantada, a canção que participa... Contar a história da canção. Oi? Contar a história da canção para as pessoas que estão nos assistindo. Contar isso, então, conte você para a gente, Marília, a história dessa canção, que na sequência eu vou colocar aqui para a gente. Quando decidimos lançar esse apoio ao Prêmio Nobel de Artes Médicas, o Felipe Radsetti, que é parceiro do Sérgio Ricardo, Marcelo Biari e outros tantos, são um montão de parceiros, e o Felipe, cadê o Marcelo? O Felipe propôs, Felipe disse, Marília, vamos fazer... Felipe, vamos fazer uma música? Falamos até isso numa live, vamos fazer uma música, porque a música, a poesia é o que nos faz suportar esse dia a dia político
nojento e insano, né? Totalmente insano. O Marcelo Biar fez essa letra maravilhosa, que é um dos poemas mais lindos que eu já vi na minha vida, de fato, um estribilho de canção, que a alma não tem fronteiras, nenhuma vida é estrangeira. Caramba, isso realmente é além da nossa imaginação, Rubens, que realmente bombou, Marcelo. E fizemos a canção com uma série de cantores que se prontificaram a cantar em conjunto. A música é belíssima, ela é usada em todas as nossas lives, ela já anda aí espalhando pelo mundo, e alguns deles decidiram cantar a música inteira, porque a música inteira, o grupo, o coro, canta apenas pedaços, né? É uma música bastante difícil. Vamos colocar, Marília? Deixa eu colocar. E o Marcelo Biar, a quem nós sempre dedicamos a ele, porque, infelizmente, o Marcelo, por falta, morreu de Covid no dia que nós estreamos a canção. Vamos colocar a canção hoje com o Raul Torres, que é um dos grandes compositores cubanos, conhece o Brasil, ama o Brasil, ama a Pata Nova, ama o brasileiro. E aí estamos. En cualquier lugar, en cualquier país, donde necesiten, solidaria la brigada siempre servirá. Toda la humanidad, el alma no tiene fronteras, una vida es extranjera, el mundo entero admira las brigadas médicas de Cuba. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera, el premio Nobel de la paz a la brigada donde hay dolor, donde aquella donde el pueblo sufre, generosa la brigada siempre servirá a toda la humanidad. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera, el mundo entero admira las brigadas médicas de Cuba. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera, el premio Nobel de la paz a la brigada Henry. ASEAN, Brasil, Perú, Haití o Uruguay, por el mundo la brigada siempre servirá a toda la humanidad. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera, el mundo entero admira las brigadas médicas de Cuba. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera, el premio Nobel de la paz a la brigada Henry. A alma não tem fronteira, nenhuma vida é estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida é estrangeira. O prêmio Nobel da Paz, a brigada Henry Reeve. A alma não tem fronteira, nenhuma vida é estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida é estrangeira. O reino. Vamos terminando aqui o clipe. Teve alguns problemas de som aqui que o pessoal se queixou um pouquinho.
mas são coisas que, às vezes, eu não consigo dar conta aqui nesse turbilhão das transmissões. Enfim, essa canção está disponível, inclusive no meu canal também, com todos os artistas, no canal da Rede Brasil, e com essa canção a gente encerra essa live. Felicidade muito grande conversar com vocês mais uma vez aqui. Obrigado pela presença, Rubens Casara, Maria Gorete Najimy, Marília Guimarães. Passar aqui para vocês se despedirem do público que ficou super feliz com o debate que a gente travou aqui. Aliás, momentos importantes desse debate, né? Isso aqui depois merece uma matéria escrita, né? Para a gente pontuar e pensar tudo que foi dito aqui nesse dia de hoje. Marília, passo para você, depois só para a gente se despedir mesmo. Bom, até a próxima live, quinta-feira que vem. E não esqueçam de inscrever no canal Rede Brasil, RDH Brasil, no YouTube, acessar o site que hoje você não colocou. Pode. medcuba.com. Para que vai tá na descrição do canal, sempre vai na descrição do canal, para as pessoas apoiarem o manifesto pelo Nobel da Paz aos médicos cubanos. Obrigadíssima a esse gênio nosso, que é o Rubem, e a Gorete. Foi um debate muito, muito bom. Eu acredito que, de fato, como você falou, uma matéria é muito importante para que as pessoas possam usufruir mais de todo esse conhecimento que hoje foi passado aqui. Um beijo grande para vocês. Maria, querida, muito obrigado. Um beijo para você. Maria Gorete. Um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite. Gosto muito de todos vocês. Sou fã de Conde, Marília, Casara. Casara, antes de sair o livro, eu já quero ler. Os livros de Casara, para quem não leu ainda, realmente é maravilhoso. O cara é muito bom escrevendo mesmo, muito bom. E falando também, né? Ele agora é um cara que faz as lives. E Marília, uma pessoa fenomenal, uma das grandes descobertas da vida, conhecer uma pessoa como Marília, maravilhosa, uma grande inspiração. E Conde, nesse momento histórico, protagonista, maravilhoso. Muito obrigada por me proporcionar esse momento, estar aqui com vocês, e para tentar também ajudar, através dos nossos relatos, desmistificar o que as pessoas falam. E eu ouvi falar sobre Cuba, eu ouvi falar que Cuba nem tem internet, eu ouvi falar que isso e aquilo, que não tem liberdade. É muito importante esse tipo de relato, né? De pessoas que foram, pessoas que participaram, como Rubens, pessoas que deram aula. Muito, muito legal. Muito obrigada aí por me convidarem. Um abraço. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Rubens, para fechar nossa live, querido. Também agradecer muito ao convite, Conde, um prazer enorme. Um beijo para todas e todos. Na torcida pelas brigadas médicas, pela Soberana 1 e pelo fim do embargo a Cuba. Para quem quiser criticar Cuba, que critique quando reduzir a desigualdade no Brasil e quando acabar o embargo econômico. Aí a crítica fica legítima. Queridos, um grande beijo. Valeu, gente. Obrigado ao público que acompanhou aqui. Encerrando essa transmissão, quinta-feira que vem estaremos de volta. Tchau.